Olá, meus queridos amigos, estamos aqui para mais um quadro em nosso canal, uma vez respondendo perguntas dos companheiros que acompanham, que assistem nossos vídeos. Tivemos a alegria de responder esses dias uma pergunta do nosso irmão Luciano Lopes, de Dores do Rio Preto, uma questão sobre tatuagem. O vídeo já está aí com mais de 600 visualizações, quem não assistiu vai lá, prestigie o vídeo e compartilhe, porque tira dúvidas das pessoas. E hoje estamos aqui com uma pergunta do nosso querido irmão Francisco José da Silva. Ele é professor da cidade de Jeremoabo, na Bahia. Que coisa boa, Francisco. Francisco acompanha já há algum tempo os nossos trabalhos, já leu o livro meu, não é isso? E nos manda uma pergunta. Inclusive ontem, Francisco, eu participei de uma live, primeira live que eu fiz para os irmãos do Centro Espírita Boa Nova de Feira de Santana. Live sobre o livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, através de Divaldo. Divaldo, que é de Feira de Santana, né? Já está aí disponível na internet. Foi uma entrevista, né? Eles elaboraram perguntas e eu fui respondendo. Então vamos aqui. Ele está dizendo, até aqui mandando para mim, que Jeremoabo divisa com Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Muito bem. O Francisco tem uma experiência no meio protestante, né? E está conhecendo a doutrina espírita. Então ele me manda aqui uma pergunta muito interessante que vamos desdobrar. Ele diz: eu fico pensando, se as pessoas são purificadas de suas imperfeições no decorrer das vidas, ele está se referindo às reencarnações, onde fica o sacrifício de Cristo na redenção da humanidade? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E aí ele cita, Romanos 4, 24 e 25, 1 João 22, Hebreus 1, 3. Muito bem, essa foi uma das primeiras questões, Francisco, quando eu contatei a doutrina espírita, que eu fui pesquisar, fui estudar, Como fica, Jesus morreu para nos salvar, então por que nós vamos estar reencarnando, É o grande questionamento de muitos cristãos, católicos, evangélicos. Bem, eu vou partilhar com vocês as reflexões que eu consegui realizar, entendendo essa questão. Veja bem, essa ideia do Cristo como Salvador, do Cristo que morre na cruz para salvar, tem coisas aí que não batem muito bem. Vou citar algumas e a gente precisa entender como ocorre essa salvação e tal. Primeiramente, para esses irmãos evangélicos, Jesus é Deus, E a morte de Jesus na cruz seria pagando os nossos pecados, No Antigo Testamento a gente vê o povo matando os animais por conta dos pecados, Então eles iam para o templo, todo mundo se recorda da passagem dos vendilhões no templo, Que estavam lá vendendo o quê? Animais. Por que eles estavam vendendo animais dentro do templo? Porque o povo entendia, era uma crença daquele povo, um povo primitivo, que Deus, a ira de Deus só era aplacada com sangue. Então, em determinado momento do ano, até o sumo sacerdote entrava numa área do templo com sangue, ainda com a corda amarrada pela cintura, ninguém entrava com ele, porque se ele tivesse um contato lá dentro muito forte, viesse a morrer, eles puxariam a corda e o retirariam de lá. Ele ia oferecer sangue, porque havia esse conceito de que a ira de Deus diante dos nossos pecados só pode ser aplacada com sangue. Então eles matavam animais. Uma prática que a gente, hoje, com a evolução que já temos, a gente vê que não tem menor sentido. O curioso é que, se Jesus fosse Deus, Jesus viria à Terra como Jesus, Filho de Deus, para morrer pelos nossos pecados, para aplacar a ira de Deus. Quer dizer, não bateu nada nisso, Não tem o menor sentido, Então Deus morre para aplacar a ira de Deus.
Então nós estamos diante aí de uma tradição, de um entendimento, de uma crença. Jesus vem, né, realiza o seu ministério de luz, de educador, de mestre por excelência. E após a sua morte, os discípulos, muito especialmente um apóstolo que não conviveu com Jesus, divulga a sua mensagem colocando Jesus como, né, o Salvador, o Cristo, né, Redentor da humanidade. Mas eu vejo que nós estamos aí diante de muitas teologias, né? Porque quando eu comecei no Espiritismo, mesmo antes, lendo a Bíblia, eu via muita diferença entre os evangelhos, o ensino do Cristo, o Antigo Testamento e as epístolas. Parecia que os evangelhos estavam ali no meio, como uma mensagem pura, direta, objetiva, presente no Sermão do Monte. Porque Jesus nunca falou assim, olha, para ser salvo você tem que me seguir. Para ser salvo você tem que me aceitar como seu Salvador. Não tem Jesus falando isso. Jesus fala que ele é o caminho, né? Ele apresenta a mensagem, está lá no Sermão do Monte. O que a gente tem que fazer para alcançar a misericórdia de Deus? Sermos misericordiosos, né? Para herdarmos a terra, sermos mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vejamos, são práticas. São posturas, são comportamentos que nos levam à redenção, à salvação, à iluminação, à plenitude. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, se você promove a paz, você é filho de Deus. Mas as teologias que vieram depois já trouxeram uma ideia assim, você tem que aceitar Jesus, porque ele morreu na cruz, nos salvou, se você aceita, você está salvo. Mas isso não está nos evangelhos. Isso está nessas cartas que você cita, né? Muito especialmente difundida através de Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. E aí eu quero recomendar, porque num vídeo assim a gente não consegue elucidar tudo, livros, por exemplo, do professor José Pinheiro de Souza, eu estou com um deles aqui, Mentiras sobre Jesus. Esse professor deixou um legado interessante mostrando o paulinismo, doutrinas, teologias erguidas através de coisas que Paulo ensinou dentro da experiência pessoal dele. Paulo fez um grande serviço ao cristianismo, arrebanhou muita gente, levou o cristianismo para fora dos arraiais judeus, né? Levando a mensagem aos gentios, mas há muito de Paulo e nem tudo que Paulo ensinou, Jesus ensinou. Como, por exemplo, a questão da homossexualidade. É Paulo que fala que os efeminados não herdarão o reino dos céus. Jesus nunca falou disso. Isso é de Paulo. Então, entre Jesus e Paulo, a gente fica com Jesus. E o que Jesus falou sobre essas questões? Eu gostaria de destacar uma passagem que Jesus dá uma pancada, literalmente, nessa ideia salvacionista, de que ele vem e resolve para nós o problema. O que está escrito lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23? Ele diz: se alguém quer vir após mim, ele não põe faca no peito de ninguém, né? Se alguém quer vir, negue a si mesmo, o ego, né? O orgulho. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então Jesus nunca propôs carregar a nossa cruz. Eu vou resolver para você. Não. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E faça o caminho. Ele era o caminho no sentido de viver a mensagem. Então, o paulinismo, que traz toda essa construção teológica, aceite Jesus de todo o coração e você será salvo. É aquela aceitação bem labial de fé. Eu aceito Jesus. Então, Jesus nunca falou disso. Ele propôs o caminho da salvação, que significa o que salvação? Cura profunda, evolução, nós nos desvencilharmos das nossas imperfeições, né? Jesus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar o quê? No seu processo de renovação. Aquele que perseverar até o fim será salvo, será curado. Não é uma aceitação, entrei para a igreja, aceitei Jesus, estou salvo, está tudo resolvido. Essa doutrina dessa graça, dessa forma,
Jesus nunca ensinou. Mas nós podemos encontrar em teólogos que, a partir dos textos paulinos, ergueram essa teologia. Que, por sinal, cativa muito. Talvez tenha sido essa a função de Paulo, propor isso, arrebanhar pessoas. Porque se você está arrebentado, se você errou, pecou, transgrediu a lei, feriu pessoas, matou gente, e você ouve uma mensagem que, aceitando Jesus, você está salvo, você abraça a mensagem. Mas aí o processo começa, que é o processo de renovação. Talvez por isso Paulo, no início do ministério, tenha dito: o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu ainda faço. E somente lá no final do ministério ele disse: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. É um processo de renovação. Então, respondendo muito objetivamente, Jesus nos salva no sentido, assim como o médico nos cura. Como que o médico nos cura? Ele toma um remédio para nós, ele faz a dieta para nós, ele adota determinadas disciplinas para nós? Não. Ele prescreve a dieta, a medicação, e quem tem que fazer e tomar, basta ir à farmácia, por exemplo, para você estar curado? Também não. Então não basta ir à igreja, à casa espírita para estar salvo. Não basta receber o remédio do médico, a prescrição do médico. O médico é Jesus, o remédio é o Evangelho. A farmácia, os núcleos religiosos, né? Os livros, todo esse material que temos. Mas para que haja cura, porque o sentido profundo de salvação é cura espiritual, precisamos tomar a medicação, adotar a disciplina prescrita pelo médico, a dieta necessária. Então, nós espíritas não temos essa visão, né? Jesus morreu na cruz, resolveu tudo. Não. Ali ele nos dá o exemplo máximo. Ele vence o ego plenamente. Por quê? Não tendo ele imperfeição, passou pela experiência da cruz para nos mostrar o caminho. E nós, que as temos tantas, as imperfeições, precisamos fazer o caminho para nos libertarmos, né? Então a experiência da cruz, né, da vitória sobre o ego, da luta contra as nossas imperfeições, como ensina Allan Kardec. Por isso que fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora dessa ou daquela verdade, é da prática. Aí o Espiritismo nos esclarece. Porque também, para fechar a nossa prosa, quando o doutor da lei perguntou a Jesus o que era necessário para entrar no reino de Deus, Jesus não falou: me aceite e você será salvo. O que Jesus falou? O que diz a lei? Ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus conclui: faze isso e viverás. Ou seja, ame, e amor é caridade. Não só a caridade de hora marcada, de dar o pão, de dar o cobertor. A caridade como manifestação ostensiva em todos os momentos da nossa vida. É pelas vias da vivência do amor, a caridade, porque a caridade é o amor em ação, que nós vamos nos harmonizando com a lei divina, nos iluminando, nos curando, nos salvando. Ok? Querido Francisco e amigos, é o que podemos dizer. Se ficou ainda alguma dúvida, nos mande. Estudemos. Tem um outro livro do professor José Pinheiro, chama Paulinismo. Não estou com ele aqui, mas recomendo também a leitura. Ok? Muita luz. Estudamos esse tema também no nosso mais recente livro, que é Construtores da Nova Era. Tem um capítulo lá que essa questão é tratada, tá? Não tem aqui para mostrar para vocês, mas está aí no nosso canal, divulgado no meu Instagram, né? Construtores da Nova Era, pela editora Letra Espírita. Muita luz, muita paz, e nos envie perguntas, pode ser para o WhatsApp 329-8455-3383. Fiquem com Deus.